A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Carlos Roberto com o tema Tua Fé, do grupo Irmão Fritz. Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. O tema para reflexão que trouxe hoje é Tua Fé. Vamos começar pelo capítulo 4, versículo 34 de João, que traz a mensagem narrada assim: Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Diante desta passagem, podemos concluir que a verdade de Deus é a prioridade máxima. Significa que devemos buscar cumprir a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos e interesses. Nos dias de hoje, podemos refletir sobre como estamos priorizando a vontade de Deus em nossas vidas. Será que estamos buscando cumprir a missão que Ele nos confiou? É importante avaliar nossas ações e decisões à luz dos ensinamentos de Jesus, buscando sempre fazer a vontade de Deus em todas as coisas de nossas vidas. Lembrando sempre que o caminho, a estrada é reta e a porta é estreita, e que lá é o caminho que nos leva à perdição. Portanto, meus irmãos, é conhecer o Evangelho e manter firme nesse propósito de evolução, firme e grande na fé. Devemos sempre agir com atenção. Quando Jesus disse: Orai e vigiai, se referindo a estar em oração com Deus e vigiando nossos pensamentos. Como anda o nosso pensamento? Em que tipo de energia estamos sintonizando a nossa mente e as nossas vidas? Os pensamentos são força e energia, e eles fundamentam o que seremos amanhã, o que faremos das nossas escolhas e onde iremos chegar. Um pensamento positivo, uma oração, nos leva ao mundo, sentimentos melhores de amor, paz. Já um pensamento negativo nos remete ao mundo de sentimentos amargos e infelizes. Meus irmãos, o que manamos retorna. Jesus pediu que ficássemos em oração, que isso nos manteríamos na presença de Deus. A falta de vigiar abre espaço para as falhas, para cairmos em tentação. É mantermos sempre agindo com cuidado, até mesmo nos momentos aparentemente tranquilos, e buscar Deus sempre. É saber que dificuldades virão, que provas e expiações sofreremos. E essas, às vezes, vêm para nos fortalecer na fé. Será que estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual? Pois eu não estou. Eu não estou satisfeito com a minha. Sinto que há muitas coisas que preciso aprender e uma série de mudanças para fazer acontecer. Sabe de uma coisa? Inimigo do crescimento espiritual é o contentamento. Devemos sempre estar querendo mais, aprender mais, evoluir mais. É nesse ponto que nós mais caímos, quando o assunto são as nossas decisões. Simplesmente desistimos. Pensamos, não vamos conseguir. Precisamos nos comprometer
a superar barreiras e atingir as metas que estabelecemos para crescermos espiritualmente para uma vida digna para a glória de Deus. Precisamos continuar superando a nós mesmos. O segredo é nunca estar satisfeito com a situação na qual encontramos. Em Romanos 1, versículo 16, 17, lemos: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tá, meu? O justo viverá pela fé. Muitos começam com grande entusiasmo, mas não conseguem permanecer. Desistem de tudo. Eles parecem ter tido a conversão mais incrível de todas, mas de repente desiste. Como isto é possível? Acho que tais pessoas nunca foram de fato convertidas. Como em 1 João, capítulo 2, versículo 19 diz: Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Não podemos construir a nossa vida em cima de emoções, pois estas vêm e vão. A pessoa que espera que a vida cristã seja uma vida corrida, de fortes emoções, todos os dias, pode ficar desapontada ao acordar no amanhã e não sentir coisa alguma. E é nesse momento que se faz necessário crescer e caminhar com a fé e não por sentimentos. É assim que alguns constroem todo o seu relacionamento com Deus em base emocional. E quando essas emoções não aparecem, desistem. Precisamos, às vezes, agir como a parábola do filho pródigo, que está narrada em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. História de um pai que tinha 2 filhos, e o mais novo pede ao pai a sua parte da herança e parte para a vida de pecados, de perdição, sem pensar no amanhã, quando a sua herança acaba e se vê sem nada e começa a passar necessidades e viver como mendigo. Eis que, arrependido, retorna à casa do Pai. É isso que Deus espera de nós, a humildade de saber que podemos e vamos cair, mas que é preciso levantar fortalecido em nossa fé, pois Deus é Pai misericordioso, que está sempre de braços abertos para nos receber. Assim como tem aquelas pessoas que começam com grande entusiasmo e não continuam, temos aquelas que começam pequenas e terminam grandes. Elas se fortalecem com o passar dos tempos, estudando e vivendo o Evangelho para caminhar com Jesus. Vemos isso na vida de Nicodemos, que era um líder religioso, uma celebridade nacional na época de Jesus. Nicodemos teve um início fraco, mas um final forte. Vemos isso também na vida dos apóstolos,
que tiveram suas provas e expiações e foram se fortalecendo na fé. Vamos dar ênfase à vida de Simão Pedro, que foi chamado pelo próprio Jesus para segui-lo. Simão Pedro era um pescador simples e impossível, em princípio fraco na fé. Mesmo seguindo Jesus, tentando entender Jesus, Simão o nega por 3 vezes. Mas, com o Calvário de Jesus Cristo e a ressurreição, do qual ele, Simão Pedro, foi testemunha, mudou-se a sua vida. A partir daí que Simão Pedro comungou na fé e na caridade, ao ponto de selar seu apostolado com o próprio sangue, foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo. A seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Costume muito peculiar da época que era a crucificação. Por isso, meus irmãos, o importante não é como você começa, mas como termina. Como se dizia Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar um novo fim. Meus irmãos, só poderemos ver o reino de Deus se implantarmos em nossos corações o Evangelho de Jesus Cristo, porque somos responsáveis por nossas escolhas e atitudes, uma vez que nascemos simples, ignorantes e dotados do livre-arbítrio. Livre-arbítrio que se faz necessário existir um autocontrole. Portanto, meus irmãos, vamos trabalhar em nós a paciência, uma virtude de autocontrole emocional, suportando situações desagradáveis, trabalhando a tolerância, trabalhar a caridade, a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos, é agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. Porém, ao contrário do que se pode pensar, a caridade, enquanto ajuda material, não é tudo mesmo, sendo necessária. Podemos e devemos adotar alguns atos de caridade que são agradecer sempre. Pessoas gratas são mais felizes. Lembrar aos outros que nós os amamos. Não deixe de lado demonstrações de afeto, abraço, palavra. Cumprimente com alegria as pessoas que você vê diariamente. Desta forma, a convivência será mais fácil. Ajude aquela que estão em situações precárias. Dar o que de comer, doar roupas e servir eles sem esperar nada em troca. Trabalhar o Evangelho, construir o nosso fortalecimento da fé, aprofundando nossos conhecimentos e devoção. Trabalharmos para sermos perseverantes, aquele fiel que jamais desiste, aquele que sabe que vai cair e que tentação virá, mas não vai desistir nunca. Ao contrário, vai continuar firme e grande na fé para atingir seus propósitos. Trabalhar a boa vontade, a maior de todas as forças, força para nos mantermos instrumento na edificação de boas obras. Trabalhar a humildade, qualidade de quem age com simplicidade, sabendo respeitar e esperar o tempo de cada um. Sem dúvida que adotando estas atitudes de paciência, caridade, evangelho, perseverança, boa vontade e humildade,
e promovendo estas em boas práticas, encontraremos nas menores coisas a manifestação do amor de Deus. Amor que acontecerá outros corações, consequentemente, os nossos corações também. Lembrando sempre que a caridade é a maior de todas as virtudes. Sem caridade não há salvação. Que Jesus, nosso modelo e guia, possa estar sempre presente no nosso coração, abençoando, nos amparando e levando amor para nós, para nossos familiares e o amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.